Bom dia a todos, bem-vindo a mais um ATPC da Diretoria de Ensino. Meu nome é Danilo Caetano, estamos juntos com o Marcelo. Bom dia, Danilo, bom dia a todos e a todos os professores aqui da Guarulhos Norte. Mais um ATPC na área e componente de matemática e suas tecnologias. Tá? Então, para esta ATPC, nós vamos discorrer um tema muito importante. Nós estamos agora para o encerramento do primeiro bimestre. Nós vamos trabalhar com a questão da avaliação. Tá? Então, a gente vai trabalhar mais nessa perspectiva sobre avaliação, um aspecto mais geral e também focando dentro da área matemática e componente, tá? Que aborda nesse amplo sentido, tá? Dentro de uma fundamentação teórica e dentro de uma perspectiva também de atividades que possam colaborar no aspecto da avaliação. Tá? Então, esta é a nossa temática desta TPC. E temos como pauta desta TPC, então, tivemos um momento de abertura, tá? Os objetivos que nós vamos discorrer sobre esta TPC, o currículo paulista, trazer um pouquinho das premissas, ou seja, uma premissa fundamental, que é o processo avaliativo. Nós vamos também tratar a questão da resolução 143, de 20 de dezembro de 2021, que fala sobre a formação geral básica e também dos itinerários formativos de aprofundamento, tá? Tipos de avaliação, tá? Nós vamos discorrer nesse sentido, algumas características de avaliação. O que é avaliar em matemática? Vamos trazer um pouquinho de algumas atividades que, como proposta, desde que nós desenvolvemos a questão das competências e habilidades, e assim discorremos o objeto de conhecimento e direcionamos isso para a atividade matemática numa perspectiva avaliativa. E depois os lembretes e as referências dentro desta TPC que nós vamos trazer para todos os participantes da Guarulhos Norte. O objetivo desta TPC, ou seja, os objetivos, nós vamos destacar 3 objetivos, que é compreender a avaliação como parte do processo de ensino e da aprendizagem. Lembrando que esse processo ele é contínuo, ele é somativo, formativo, que depois aqui o Danilo vai discorrer um pouquinho nessa característica desses objetos, ou seja, desse objetivo, dessa parte do processo avaliativo. Elucidar também sobre os procedimentos da avaliação, que eu comentei anteriormente na pauta, sobre a perspectiva do ensino médio na formação geral básica e dos itinerários formativos, de aprofundamento também. E a questão que aí foca essa parte é a resolução 143, que foi publicada o ano passado, em dezembro. E como sugestão, indicadores avaliativos em atividades de matemática. Lembrando que nós vamos discorrer um pouquinho desta atividade na perspectiva de desenvolvimento de competências e habilidades dentro da área e componente de matemática. O currículo paulista parte do pressuposto que a avaliação, no âmbito escolar, deve ser encontrada como um recurso pedagógico que permite ao professor, gestores e demais profissionais da educação acompanhar a progressão da aprendizagem, oferecendo subsídio para análise do próprio processo de ensino. Como vamos ver mais para frente, tem alguns modelos, algumas sugestões, alguns olhares pertinentes a como avaliar. No próximo slide, curiosas, avaliação, premissa do processo do ensino e da aprendizagem, trazendo subsídios para a revisão do plano de ensino, ou seja, não quer dizer que a avaliação é o final do percurso, e sim o começo de um novo. A gente tem que pensar numa avaliação também como nossa próxima referência. Uma avaliação íntegra se constrói em um espaço crítico e reflexível, numa prática docente, ou seja, também temos que estar aberto. Então, assim, a gente tem que olhar um olhar crítico. Talvez esse exercício não seja o melhor. Com base nesse exercício, o aluno teve tal dificuldade. Então, a gente tem que ter essa visão também. Próximo slide. Agora, uma pergunta que a gente tem que ficar na cabeça.
Você se lembra como era o processo avaliativo na escola quando você era um estudante? Como você lembra que era? É do mesmo jeito que é hoje, os mesmos valores, a mesma visão? Você acha que a avaliação realiza na sua época realmente conseguia mensurar toda a evolução ao longo do ano letivo, aquela avaliação que era só por nota? Vamos pensar um pouco nisso e vamos acompanhar o nosso TPC, nossa resolução, e tentar abrir o nosso pensamento para o novo. Então, diante que o Danilo acabou de destacar, né, essa questão mais reflexiva, esse questionamento aí que vocês depois, nas unidades escolares, vão discutindo entre os pares, e que possam aí sim interagir de modo, uma perspectiva dentro do processo avaliativo, na época que vocês estudavam, que lembram muito dessa parte do processo. Nós vamos agora trazer dentro do contexto, né, como diante do meandro da resolução, que é a resolução 143, do dia 20/12/2021, como foi destacado anteriormente. Então, fica um processo aí para vocês se discutirem, nesse momento de ATPC, e nós vamos agora fazer um caminho de prescrever, né, ou seja, de relembrar essa resolução 143, que ela dispõe sobre os procedimentos da avaliação dos estudantes do ensino médio na formação geral básica e nos itinerários formativos, voltado para a rede estadual de ensino. Isso dá um direcionamento aos professores sobre a questão da menção do processo avaliativo aí. O que destaca esta resolução? No artigo 4, ela prescreve que o aproveitamento escolar do estudante abarcará a avaliação do rendimento e a verificação da frequência. Então, nesse artigo não tem nada de novidade aí. É a questão do rendimento e a verificação da frequência. E no artigo 5º, que ele também não há muita novidade, para fins de promoção ou retenção, a frequência terá apuração independente do rendimento. Será exigida a frequência mínima de 75%, que todos já sabem que é um percentual mínimo de frequência dos estudantes de acordo com as unidades curriculares, com as disciplinas ou com os componentes curriculares, melhor dizendo assim. Então, não encontramos nenhuma novidade entre o artigo 4 e o artigo 5. Aí nós podemos ver que na resolução, aí já pensando na formação geral básica, que era uma carga horária anual, com registro de notas bimestrais, e ao final do ano letivo é uma escala numérica de notas em números inteiros de 0 a 10, por componente. Então, aí cada unidade curricular tem um componente e essa nota será registrada de 0 a 10 dessa escala bimestral, aí conforme esse primeiro parágrafo da resolução. E, na sequência, os componentes curriculares, pensando lá dentro na perspectiva dos aprofundamentos curriculares, dos itinerários, eles estão organizados semestralmente. Então, a unidade curricular é semestral para esse primeiro momento, no caso da segunda série. Então, os registros são bimestrais de notas em escala numérica, de 0 a 10. Então, os registros são em escala numérica bimestral. Mas o registro final, esse registro semestral da unidade curricular, se expressa em uma única menção com todas as seguintes definições, que nós vamos ver agora. Então, só para esmiuçar um pouquinho, para vocês entenderem que bimestral é uma escala numérica e aí o fechamento semestral é por menção. Então, nós temos a seguinte menção: aproveitamento total. AT, como estudante, obteve excelente desempenho no desenvolvimento das competências e das habilidades da unidade curricular do itinerário formativo. Então, essa é uma menção, AT. A outra é o aproveitamento satisfatório, o AS. Então, o estudante obteve bom desempenho no desenvolvimento das competências e das habilidades da unidade curricular. Então, temos essas duas menções aí em questão do rendimento escolar e frequência. A terceira, que é o aproveitamento regular, AR, o AR, o estudante obteve desempenho regular no desenvolvimento das competências e das habilidades da unidade curricular do IFE.
tá? Essa é outra menção. A quarta, que é o AI, que é o aproveitamento insuficiente. O estudante obteve desempenho insuficiente no desenvolvimento das competências e das habilidades da unidade curricular. Tá? Então, nós temos aí, como acabamos de explanar, essas menções que serão o fechamento semestral das unidades curriculares de acordo com os componentes que nós temos dos aprofundamentos. E na sequência, nós podemos ver que os componentes curriculares do itinerário formativo, no caso do Inova, e como da expansão da carga horária, quer dizer, a orientação de estudos, a língua inglesa e a educação física, que tem carga horária anual, com registro de notas bimestrais e escala de engajamento, total, tá? Engajamento satisfatório e engajamento parcial. Então, esta é a outra orientação que não mudou em relação aos anos anteriores na perspectiva do Inova, que faz parte dos itinerários formativos não de aprofundamento. Então, nesse caso, mantém-se o mesmo parâmetro em questão do rendimento escolar. Tá? Então, essas são as considerações que a Resolução 143, do dia 20 de dezembro de 2021, traz como orientação em relação a essa perspectiva avaliativa. Tipos de avaliação. Avaliação diagnóstica. É uma avaliação muito comum que a gente utiliza. Ela orienta os professores a investigar quais conhecimentos os estudantes já possuem. Um exemplo clássico é a nossa avaliação diagnóstica de entrada. Porque a partir daquele momento eu consigo analisar aonde que meu aluno se encontra, qual é a habilidade que ele ainda está em defasagem, qual a habilidade que eu vou focar para chegar onde que eu quero. Então, assim, é minha primeira tipo de avaliação. E a avaliação diagnóstica não é só aplicada no começo do ano. A cada novo conteúdo eu preciso saber de qual habilidade que eu tenho que partir. Que habilidade o meu aluno já conhece. Então, é uma avaliação que ela é um pouco constante. Um outro é a avaliação somativa. É uma soma de avaliações esse modelo. Avalia diretamente em medidas. Os estudantes desenvolveram determinada habilidade. Pode ser chamada também de avaliação quantitativa, quando a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tanto a avaliação somativa, ela também pode ganhar o nome de quantitativa. No caso, seria a junção do SAEB, do SARESP, das minhas provas internas. Quando eu penso na somatória dessas avaliações, eu penso numa avaliação somativa, que eu não vou olhar só uma avaliação. No slide seguinte, avaliação formativa. Regulação das aprendizagens para que os estudantes atinjam os resultados esperados. Ajuda, sim, os estudantes a aprender, se desenvolver. Pode ser uma avaliação qualitativa, uma avaliação socioemocional, uma autoavaliação. O exemplo disso são as avaliações de aprendizagem em processo, as APs, ou as próprias avaliações que você, professor, faça, pensando exatamente nesse aluno, na parte formal, na parte ali, não, qual habilidade que eu estou alcançando, eu enxerguei tal habilidade. Também é importante que durante o conselho de classe, você destaque quais métodos avaliativos que possibilitou aquele olhar. Compartilhar também o plano pedagógico que você teve, o resultado efetivo do processo, do estudante. Continuando, a avaliação formativa ainda entra no caráter da conversa, ou seja, o professor passa por um diálogo com o estudante devolve, ou seja, a prova tem que me oferecer subsídio para me saber o que eu preciso intervir ali no aluno. Qual o ponto? Fala, não, dá uma estudada nisso daqui, vamos olhar tal habilidade, ou eu mesmo, como professor, retomar uma outra habilidade para o meu aluno alcançar que eu desejo. O modelo do feedback é extremamente importante nessa avaliação formativa. No próximo, um recurso de diagnóstico, ou seja, eu analisei através da minha prova
um resultado, eu analisei ali o que precisei alterar nessa minha habilidade e eu faço uma intervenção. Ou seja, para chegar nessa minha habilidade, desse meu conteúdo do 9º ano, por exemplo, faltou uma habilidade do 8º, não, então eu vou administrar essa habilidade do 8º para poder esperar que meu aluno alcance a do 9º. Então eu, como professor, tenho que fazer essa análise todo momento. No seguinte, ações pedagógicas da unidade escolar. Quando a gente pensa numa avaliação quantitativa, é um método classificatório, ou seja, é aquela avaliação que mensura nota. Ela prioriza uma quantidade de nota cujo objetivo é classificar o aprendizagem do estudante, ou seja, consegue mensurar em escalas de nota o rendimento do educando. É uma técnica fundamental para a função somativa. Lembra que a gente falou que o quantitativo estava ligado ao somativo, que seria o meu SARESP, o meu IDESP. Então ali eu mensuro uma nota para alguma coisa. Continuando, tem uma diferença da avaliação qualitativa. O que é essa minha avaliação qualitativa? É exatamente o que a gente quer. Requer tanto do professor quanto do estudante uma postura de responsabilidade, autonomia. É uma atitude crítica. Nesse momento, os pontos subjetivos e habilidade cognitiva, desconsideradas na avaliação quantitativa, são ressaltados considerando o processo de ensino e aprendizagem. Qual a grande diferença? Na quantitativa eu quero certo ou errado. Eu estou quantificando uma nota para o aluno. Na qualitativa me interessa se ele errou, onde que ele errou, qual habilidade faltou. Nossa, essa habilidade meu aluno domina bem. Não, essa habilidade eu preciso voltar. Então eu estou preocupado da onde, para onde eu tenho que ir como professor. Não, aqui eu tenho que intervir, talvez pequenas intervenções, esse aluno vai poder passar dessa habilidade. Continuando, a concepção de certo e errado possibilita ao professor uma compreensão do caminho percorrido ao diagnóstico dos próximos passos. Ou seja, se meu aluno errou, errou aonde? Meu aluno não está certo por quê? Então a gente precisa analisar. Não é só dizer certo ou errado, é dizer como esse aluno chegou. O aluno alcançou essa habilidade? No próximo. E o que é uma avaliação socioemocional? Ela trata de um acompanhamento de vivência e, portanto, é um conhecimento da natureza evolutiva. Diferente dos aprendizados da ordem cognitiva, um aprendizado socioemocional não pode ser nem deve ser medido em provas. O desenvolvimento intencional das competências socioemocional na escola permite que os educadores consigam observar os estágios e assimilação dessas competências por parte dos estudantes. Ou seja, nas habilidades que a gente vai apresentar um pouco mais para frente, não quer dizer que todos os meus alunos consigam atingir todas as habilidades ao mesmo tempo. Existem estágios para isso. A parte do eu sei o que é uma empatia, eu consigo identificar quando é ser empático, ou aplicar um recurso que possibilite isso. Como na tabela que a gente traz aqui. São 17 competências socioemocionais, onde tem grandes macros, que é o engajamento com outros, amabilidade, resiliência emocional, autogestão, aberto ao novo. Se vocês olharem, a gente tem os anos finais e o ensino médio. Aqui mostra o que esse meu aluno está pronto para poder ser abordado. Por exemplo, no 8º ano, se a gente olhar aqui, ó, eu tenho iniciativa social, eu tenho assertividade, eu tenho entusiasmo, aí eu venho para a empatia. Notem que tem campos em brancos. E vou lá para o autogestão, que é onde que eu começo ali uma organização, uma determinação, um foco, uma persistência, uma responsabilidade. Porque no 6º ano, adianta eu cobrar esse foco, essa persistência. Eu tenho que olhar uma outra visão desse aluno. No 6º ano, eu vou me focar numa empatia, no que é o respeito,
Vou focar bastante na tolerância ao estresse, porque é uma mudança para o novo. Ele saiu lá do 5º ano, onde ele só tem um professor, agora veio para o 6º, onde ele tem várias disciplinas. No ensino médio, eu também estou aberto a um pedacinho de cada um, que é uma retomada. É onde eu estou construindo esse meu novo aluno, esse meu novo estudante. No próximo. E uma autoavaliação? Essa é bem complicado e mostra muito para a gente, porque ela refere-se ao processo pelo qual o próprio estudante analisa continuidamente as atividades desenvolvidas. Em determinado, registra suas percepções e sentimentos. Identifica futuras ações para que haja um avanço na aprendizagem. É onde você coloca para o aluno, para ele descrever o que ele aprendeu. Quando você pergunta, pede para ele se autoavaliar. É uma avaliação bem complexa, porque o aluno cobra uma nota, mas quando ele vai se autoavaliar, ele analisa. Nossa, realmente foi isso? Não, professor, falta eu aprender isso daqui. E você é um intermediador. Então, você também tem que estar aberto para poder ouvir esse aluno. Então, uma autoavaliação é bem crítica nesse momento. Próximo. A autoavaliação não é vista a atribuição de notas ou menções pelo estudante. Tem um sentido de emancipatório, que possibilita refletir continuamente sobre o processo e sua aprendizagem e desenvolver a capacidade de registrar suas percepções. Ou seja, você pede para um aluno, por exemplo, relatar quais são as habilidades que ele domina e quais são as habilidades que falta para ele alcançar. Ele não olhar no contexto da sala, e sim no dele. O que falta para ele? Dizer para você o que ele consegue fazer. Aí você tem um ponto de partida para cada estudante. Não só da sua visão como educador, mas sim da própria visão do aluno. Ele falar para você, não, minha maior dificuldade está nisso. E às vezes são pontos tão pequenos que a gente consegue fazer pequenas intervenções e tem grandes ganhos. Mais para frente, o Marcelo vai demonstrar alguns exercícios e ele vai fazer alguns pontos de como dar uma olhada. Mas o que é importante nesse meu fechamento aqui? O professor deve considerar o contexto da unidade escolar, ou seja, você, professor, é quem mais conhece o seu aluno e sua realidade. O educador, no conselho de classe, deve considerar todas as avaliações, não apenas as quantitativas. Afinal, você está com seu aluno todos os dias. Analise o percurso desse meu aluno. Como ele começou, como ele chegou. Não apenas na minha disciplina de matemática, mas converse com os professores de física, biologia. Vai ter grandes ganhos. Ciências, até mesmo português. Então, assim, no conselho é aquele momento de conversa e interação. Agora, o Marcelo vai dar um pouco dos exemplos para poder discorrer sobre essa avaliação. É com você, Marcelo. Ok, Danilo. Bem, agora nós vamos falar um pouquinho o que é avaliar em matemática. Mas antes de avaliar, eu adentrar desse aspecto, só pegar um gancho que o Danilo falou, com base em estudos do Instituto, inclusive o Instituto Ayrton Senna, que fez todo esse escopo, esse detalhamento sobre as competências socioemocionais, que o professor trabalhe com duas microcompetências socioemocionais. Tá? Então, só esse detalhezinho, porque você vê que nós temos um panorama amplo dessas competências socioemocionais que destacamos aí por ano e série, mas trabalhasse com duas, no máximo, competências socioemocionais, só esse detalhinho, esse case que eu queria deixar para os professores. Agora, voltando à questão, o que avaliar em matemática, né, nós vamos ter assim, um foco direcionado para as habilidades e competências do ano e série. Tá? Nós vamos partir das habilidades, que é uma das premissas do currículo paulista, que é o desenvolvimento de competências e habilidades. Nós vamos partir, essa avaliação ela não parte da atividade em si, mas ela parte de um olhar clínico do professor para as habilidades e competências. Aí vocês podem ver que nós temos para o 9º ano, com uma sugestão, aí a habilidade que nós vamos discorrer um pouquinho, tá? Que é a habilidade
está direcionado à questão de resolver e elaborar situações problemas que envolvem medidas e a área de figuras geométricas. Eu não vou ler toda a habilidade, mas é da unidade temática. Geometria é do 9º ano, mas é uma retomada dessa habilidade do 8º ano. Tá? Então, nós temos como objetos de conhecimento a área de figura planas e a área do círculo e comprimento de sua circunferência. Então, nós vamos focar nesta habilidade. Tá? Aí o professor direciona para o desenvolvimento desta habilidade, não, reiterando minha fala, não atividade em si. Tá? Aí vocês podem ver que nós vamos discorrer um pouquinho dentro dessa habilidade, uma atividade que está no caderno, tá, do 9º ano, que vocês vão ver que é no próxima tela que vamos detalhar isso. Então, é uma atividade teste da UBMEP de 2018, que tem aí uma figura, um trapézio ABCD, dos lados AB e CD são paralelos, e o comprimento de CD é o dobro do comprimento de AB. Então, o ponto P está sobre o lado CD e determina um triângulo ABP, isso mesmo, com área igual a 17. Qual é a área do trapézio ABCD? Então, que é a área total desse trapézio aí, com uma figura que está interna, um triângulo está interno a esse trapézio. Podemos perceber aqui que a habilidade que nós destacamos está sendo trabalhada dentro dessa questão, desse teste. Tá? Aí o professor ele vai ter aquele olhar clínico com a questão das estratégias de resolução na perspectiva da matemática para analisar a questão da resolução de problemas, os diversos tipos de registro. Isso eu já também comentei em algumas ATPC anterior, que talvez representação geométrica, representação algébrica ou aritmética. Então, aí é uma questão, o professor ter esse olhar clínico para o desenvolvimento dessa habilidade na perspectiva, tá, de acordo com a unidade temática ou objeto de conhecimento que está sendo explorado. Tá? Então, esse olhar que tem que ter bem atento. E também envolve questões socioemocionais. A questão socioemocional, que nem acho que o Danilo ele comentou, que não deve ser também mensurada por nota, mas isso deve ser uma análise, um olhar clínico na perspectiva de qualitativa, não quantitativa. A questão se ele realmente teve aquele engajamento, aquele foco, né, no desenvolvimento dessa atividade. Tá? Então, esse olhar, nessa perspectiva socioemocional que o professor ele tem que ter o professor tem que ter esse olhar atento dos vários tipos de registros matemáticos para essa atividade. Tá? Então, é uma sugestão aí que nós estamos propondo, não é uma questão que vocês devam utilizar, mas esses olhares que nós temos que ter aí, tanto no aspecto matemático como no aspecto socioemocional, que nem o Danilo acabou de colocar aí na tabela das 5 macrocompetências e das 17 microcompetências que são diluídas naquela tabela. Tá? Seguindo nessa perspectiva, por exemplo, a formação geral básica, agora adentrando no ensino médio, por exemplo, habilidade matemática, resolver problemas sobre ladrilhamento do plano com ou sem apoio de aplicativos de geometria dinâmica. Não vou ler também toda a habilidade, mas é uma da unidade temática geometria e medidas. Nós temos alguns objetos de conhecimento que podemos trabalhar, que é a questão dos polígonos regulares, suas características, ângulos internos, ângulos externos, pavimentações do plano, usando o mesmo tipo de polígono ou não, e a linguagem algébrica, que podemos representar isso por forma de habilidade de generalização na perspectiva do campo algébrico. E para esta habilidade, nós destacamos uma avaliação aqui, um exercício que foi destaque no SARESP, que trabalha nessa questão do retângulo ABC da figura abaixo, foi obtido a partir do mosaico de hexágonos regulares, de modo que os pontos A, B, C e D correspondem aos centros dos hexágonos em cujo interior se encontram. Tá? Assim, é admitido que o retângulo seja pavimentado com partes de hexágonos recortados, sem perdas, o menor número de hexágonos que possibilita esta pavimentação. Então, você vê que é um exercício, né, um exercício que pode dizer, uma atividade do SARESP que foca no aspecto geométrico de figuras regulares e o ladrilhamento, que nem foi destacado
anterior sobre a questão da habilidade. Então, outra coisa que o professor poder analisar aí na resolução também do problema, por meio do que? Da álgebra, ou por meio da geometria, aritmética, ou a questão de completar as figuras, faz recorte, ou planifica essa figura e faz por recortes. Então, uma das possibilidades, ou seja, são as possibilidades que o professor possa estar verificando a questão dos registros matemáticos que os estudantes conseguem resolver esta situação, esta atividade. E também, voltando na perspectiva da competência socioemocional, né? Qual ou quais competências socioemocionais nós podemos aqui analisar? Lembrando que, no máximo, 2 competências socioemocional, a questão do engajamento, o foco, a determinação. Então, aí é uma questão do professor ter esse olhar clínico e verificar as competências que estão sendo desenvolvidas nesta atividade. Vamos deixar aqui alguns lembretes, mas antes disso, só aproveitando o gancho do Marcelo, exercícios muito interessantes que ele trouxe, que todos os dois podem ser tanto olhado no quantitativo, que é o caso da UBMAP e o SARESP, quanto no qualitativo, quando ele traz esses pontos a respeito do como está olhando, como foi o método. Isso ele está dizendo aonde que esse professor vai estar, qual a habilidade que vai estar ali. Para atingir essa habilidade, então são exercícios bem interessantes, que ele está tanto no quantitativo quanto no qualitativo. Agora, os lembretes. Bem, lembretes, o professor, a partir desse momento, nas unidades escolares, junto com seus pares, começa a separar materiais que trazem práticas que são embarcadas com a questão das metodologias ativas, né, que essas práticas possam ser compartilhadas e socializadas conosco. Tá? Pode ser por vídeos, ou outros registros, né, como destacamos aqui nesse slide, encaminhado para esse endereço, que é o endereço da diretoria aqui pelo e-mail, né, pcnpmatdegn@gmail.com. Tá? Então, esse é um dos lembretes que nós temos aqui para vocês. Esse é o nosso site de matemática. Neles vocês encontram todos os PPTs das nossas formações. Lá também tem uma questão de conversar com a gente. Qualquer dúvida pode postar ali que ela chega no e-mail para a gente. E a gente fica por aqui. Agradecemos muito a presença de vocês. Estamos aqui à total disposição para o que precisar. Obrigado à participação de todos e todas nesta TPC. Um grande abraço.